Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Pra quem acompanha meu Instagram sabe que esse vídeo aqui não era pra acontecer. Porque simplesmente eu olhei pra cara da feira e falei, poxa, eu acho que não vai me atrapalhar se eu começar a gravar hoje, vai dar tudo certo. Não deu. E aí deu-se que eu acabei ficando sem o vídeo. Tava literalmente uma feira atrás do vídeo, né, no áudio do vídeo. E por causa disso eu não consegui publicar. Não consegui editar e eu preferi zerar tudo e refazer os meus planos do que entregar um vídeo com aquela qualidade pra vocês. Então por isso estamos aqui. Bom, o vídeo de hoje se trata de uma conquista muito grande, muito maravilhosa assim da minha vida, que é o meu primeiro livro, A Corte, sendo lançado finalmente. Eu consegui escrever, consegui fazer tudo, consegui fazer a capa, tá lindo, tá maravilhoso e só vai. E eu postei lá no meu Instagram essa informação, né, de que eu tinha acabado o livro e tudo mais, e algumas pessoas me mandaram perguntas, né, na caixinha de perguntas que eu abri. E uma dessas perguntas eu achei, assim, muito interessante, muito crucial, e eu decidi fazer um vídeo no YouTube a respeito dessa pergunta, contando um pouco pra vocês de como foi o meu processo para escrever e tudo mais. Primeira pergunta. Tinha chegado a postar e comentar lá que foi um pouco complicado. Pra quem não sabe, eu já postei o meu testemunho, né, contando sobre o livro e como Deus ele me direcionou a escrever. Então vai aparecer nos cards aí em algum lugar. Então depois que ele me deu esse direcionamento, eu comecei a escrever um livro que era mais pessoal meu. Então eu parei o andamento dele no meio do caminho, porque por algumas questões pessoais. Então eu decidi escrever um livro meu que estava no Wattpad. Eu já tinha publicado o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo que quem tem o Wattpad sabe que é por página, como se fosse, né? Então eu tinha publicado uma página. Só que aí eu olhei pra cara do livro assim e eu falei, poxa vida, tem potencial. E aí eu peguei esse livro que eu tinha publicado no Wattpad, retirei de lá e comecei a trabalhar nele no Word, realmente como um livro físico deveria ser. Eu diagramei ele, tudo bonitinho, e aí eu comecei, né, a trabalhar nele. Eu comecei a escrever esse livro no meado de 2022, do ano passado, hoje nós estamos em 2023. E aí logo no início eu já comecei a estudar, a pesquisar de como eu poderia, né, entregar bons personagens, entregar boas cenas e deixar a história clara, porque a história, querendo ou não, é muito complexa, principalmente porque é uma história cristã, então ela precisa ter princípios, e esses princípios eu tive que enfiar ali, na história, entendeu? De uma forma que o leitor conseguisse entender esse universo. E aí, né, eu fiz um esboço mais ou menos do que iria acontecer no livro, né, e aí eu cheguei à conclusão de terem que ser 3 livros para concluir a história e para cada livro ter um foco diferente a respeito da mesma situação, da mesma família. Então, esse primeiro livro, ele vai tratar mais, explicar como funciona o reino, a trama, né, do que está acontecendo nesse universo, como funciona o tempo, as estações. Vai frisar bastante os acontecimentos em geral. Não vai focar tanto na personagem principal, que é a Mirella. Vai ser, a princípio, só essa explicação mesmo, tipo, do que tá acontecendo nesse universo. Então eu fiz esse esboço, né, coloquei como seria e tudo mais, fiz um estudo de como eu poderia fazer isso, entrei em alguns grupos do Telegram, entrei em alguns vídeos falando sobre isso. A escritora Gabriela Costa também me ajudou muito nisso, não pessoalmente, obviamente, mas aí eu comecei a escrever, tentando conectar os pontos principais que eu tinha separado para esse livro. Por exemplo, nesse livro, tal pessoa vai para tal lugar, quando ela chega em tal lugar, ela faz uma amizade, essa amizade depois de um tempo falece e ela segue a vida, entendeu? Para outra direção, porque descobriu que o sangue dela era especial e deram graças a Deus porque foi a amiga que morreu no lugar dela e não ela, entendeu? É um exemplo, isso não acontece no meu livro, entendeu? Mas é nesse sentido, entendeu? Eu tive que montar esse esboço e fazer com que uma coisa linkasse com a outra de maneira que desse tudo certo no final e todo mundo entendesse a mensagem que eu estava querendo passar. Então eu acredito que esse foi o meu principal desafio nesse livro. Foi começar e linkar os fatos, sabe? Conseguir amarrar tudo bonitinho. Tanto é que esse livro, a minha expectativa para esse livro era que ele tivesse 200 páginas. E ele acabou tendo 318.
porque eu enrolei bem, sabe? Eu tive que enrolar bem os fatos. Então, ali, tirando o fato da minha principal dificuldade, que eu citei no Instagram, né, que foi acreditar e visualizar esse sonho sendo realizado, acreditando que era possível e de que eu ia conseguir fazer tudo. Tirando essa dificuldade, essa segunda parte foi a minha principal dificuldade. Foi amarrar a história de uma maneira que não ficasse nenhuma parte solta e que todo mundo pudesse entender aquilo que eu tô passando. Infelizmente, por esse processo, eu só tive um leitor beta, que foi o meu marido. Bem, ele gostou bastante da história, ele gostou bastante dos plot twists, ele gostou bastante de tudo. Então, eu confio na opinião dele. E a experiência de escrever foi algo muito maneiro. Eu lembro que tinha dias que eu me arrastava pra escrever, que não saía nada, que a inspiração não vinha, que nada acontecia, que eu enjoava da música que eu tava ouvindo. Inclusive, eu fiz uma playlist pro livro da corte, vou deixar aqui na descrição, pra caso você tenha interesse. E no Spotify. E, assim, era terrível. Porém, tinha dias que eu chegava toda inspirada, já sabendo o que eu ia fazer pra atacar tal personagem onde, pra dar tudo certo e tudo mais. E eu ficava tipo, meu Deus! Ah, que incrível! E fazia, e acontecia, e ver aquilo tudo se formando era maravilhoso. Tinha dias que era terrível também, terrível. Inclusive, esse livro demorou muito pra sair justamente por esse problema. Eu enrolava muito, eu demorava muito pra voltar a escrever. Então o livro acabava, tipo, sabe, indo. Eu comecei a escrever esse livro também quando eu tava trabalhando. Então, a maioria das vezes, né, o início do livro, bem o início mesmo, assim, até mais ou menos o segundo capítulo, a maior parte das coisas eu escrevi enquanto eu tava no trabalho, ou enquanto eu tava no trem, pegando o trem, né, pra poder chegar no meu trabalho. Então, tipo assim, muitas coisas desse livro, né, do princípio dele, foram escritas enquanto passava alguém falando água, coca latão, água, coca latão. E eu ali escrevendo. Entendeu? Então isso também foi uma dificuldade muito grande. E a perseverança, né, acreditar que aquilo ia acontecer, que aquilo era possível, que eu ia conseguir, também foi uma coisa muito difícil. Mas graças a Deus tudo deu certo e isso me dá mais gás pra continuar, né, essa trilogia maravilhosa. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com essas especificações, né, sobre a minha experiência escrevendo o livro à corte. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Principalmente se você está acompanhando esse canal já há um tempo. Olha só, já passou da hora de ser inscrito aqui. Deus abençoe vocês e até logo.